Jean-Baptiste Lamarck. Vida, teoria da evolução e legado científico. Jean-Baptiste Lamarck nasceu em 1º de agosto de 1744. Sua família o pretendia para o sacerdócio, mas, após a morte de seu pai e a expulsão dos jesuítas da França, Lamarck embarcou em uma carreira militar em 1761. Como soldado guarnecido no sul da França, ele se interessou por coletar plantas. Uma lesão o forçou a renunciar em 1768, mas seu fascínio pela botânica perdurou, e foi como botânico que ele construiu sua reputação científica. Interesse pela botânica. Lamarck ganhou atenção entre os naturalistas em Paris no Jardim et Cabinet du Roi, o Jardim do Rei e coleção de História Natural, conhecido informalmente como Jardim do Roi, alegando que poderia criar um sistema para identificar as plantas da França que seria mais eficiente do que qualquer sistema atualmente existente. Reconhecimento no Jardim do Roi. Este projeto atraiu Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, que era o diretor do Jardim do Roi. Buffon providenciou a publicação do trabalho de Lamarck às custas do governo, e Lamarck recebeu o produto das vendas. A obra apareceu em 3 volumes sob o título Flore Française, 1778, Flora Francesa. Lamarck projetou a Flore Française especificamente para a tarefa de identificação de plantas e usou chaves dicotomicas, que são ferramentas de classificação que permitem ao usuário escolher entre pares opostos de caracteres morfológicos para atingir esse fim. A morfologia das plantas fornece os dados necessários para construir chaves dicotomicas, que permitem a identificação precisa das plantas com base em suas características. Em outras palavras, a morfologia é o dicionário das características das plantas, enquanto as chaves dicotomicas são os guias que nos ajudam a encontrar a palavra certa nesse dicionário. Publicação da Flore Française. Com o apoio de Buffon, Lamarck foi eleito para a Academia de Ciências em 1779. 2 anos depois, Buffon nomeou Lamarck correspondente do Jardim do Roi. Isso proporcionou a Lamarck sua primeira conexão oficial, embora não assalariada, com o Jardim do Roi. Pouco depois da morte de Buffon em 1788, seu sucessor, Flahaut de la Billarderie, criou uma posição assalariada para Lamarck com o título de Botânico do Rei e Guardião dos Herbários do Rei. Eleição para a Academia de Ciências. A carreira de Lamarck mudou drasticamente em 1793, quando o antigo Jardim do Roi foi transformado no Musée National d'Histoire Naturelle, Museu Nacional de História Natural. Na mudança, todos os 12 cientistas que haviam sido oficiais do estabelecimento anterior foram nomeados professores e co-administradores da nova instituição. Lamarck então começou a classificar conchas, essa grande e mal analisada extensão do reino animal. Mais tarde, ele chamaria esse grupo de animais sem vértebras e inventaria o termo invertebrado. Em 1802, Lamarck também introduziu o termo biologia. Transformação do Jardim do Roi em Musée National d'Histoire Naturelle. Em 1800, Lamarck introduziu pela primeira vez a noção revolucionária da mutabilidade das espécies durante uma palestra para alunos em sua aula de Zoologia de Invertebrados no Museu Nacional de História Natural. A teoria de desenvolvimento orgânico de Lamarck incluía a ideia de que as formas mais simples de vida vegetal e animal eram o resultado da geração espontânea. A vida se tornou sucessivamente diversificada, ele afirmou, como resultado de 2 tipos muito diferentes de causas. Ele chamou o primeiro de o poder da vida ou a causa que tende a tornar a organização cada vez mais complexa, enquanto classificou o segundo como a influência modificadora de circunstâncias particulares, ou seja, os efeitos do ambiente. Ele explicou isso em sua Philosophie zoologique. O estado em que agora vemos todos os animais é, por um lado, o produto da composição crescente da organização, que tende a formar uma gradação regular, e, por outro lado, o das influências de uma multidão de circunstâncias muito diferentes que continuamente tendem a destruir a regularidade na gradação da composição crescente da organização. Classificação de conchas e introdução do termo invertebrado. Com essa teoria, Lamarck ofereceu muito mais do que um relato de como as espécies mudam. Ele também explicou o que entendia ser a forma de um sistema verdadeiramente natural de classificação do reino animal. A principal característica desse sistema era uma única escala de complexidade crescente composta por todas as diferentes classes de animais,
começando com os organismos microscópicos mais simples, ou infusorianos, e subindo até os mamíferos. As espécies, no entanto, não puderam ser organizadas em uma série simples. Lamarck os descreveu como formando ramificações laterais em relação às massas gerais de organização representadas pelas classes. As ramificações laterais nas espécies resultaram quando elas sofreram transformações que refletiram os diversos ambientes particulares aos quais foram expostas. Teoria da mutabilidade das espécies. Pelo relato de Lamarck, os animais, ao responder a diferentes ambientes, adotaram novos hábitos que influenciaram o uso de seus órgãos. Isso resultou no fortalecimento de alguns órgãos e no enfraquecimento de outros. Essas mudanças adquiridas ao longo da vida foram passadas para a próxima geração, desde que ambos os pais tenham passado pelas mesmas mudanças na reprodução sexuada. Por exemplo, a girafa, procurando navegar cada vez mais alto nas folhas das árvores das quais se alimenta, estica o pescoço. Como resultado desse hábito, continuado por muito tempo em todos os indivíduos da espécie, os membros dianteiros e o pescoço da girafa cresceram gradualmente. Classificação natural do reino animal. Pequenas mudanças ao longo do tempo produziram grandes diferenças nas espécies, de acordo com Lamarck, que defendia a ideia da herança de caracteres adquiridos. Ele foi o primeiro a argumentar que a operação de longo prazo desse processo poderia resultar em mudanças nas espécies. Herança de caracteres adquiridos. Lamarck fez suas contribuições mais importantes para a ciência como sistematista botânico e zoológico, como fundador da paleontologia de invertebrados e como teórico evolucionista. Em sua própria época, sua teoria da evolução foi geralmente rejeitada como implausível, infundada ou herética. Hoje ele é lembrado principalmente por sua noção de herança de características adquiridas. No entanto, Lamarck se destaca na história da biologia como o primeiro escritor a apresentar, tanto sistematicamente quanto em detalhes, uma teoria abrangente da evolução orgânica que foi responsável pela produção sucessiva de todas as diferentes formas de vida na Terra.